Vocês vê, gente, como que ganhar dinheiro no Brasil é complicado, sabe? É triste pra todo mundo. Até apresentador de televisão, o que ele tem que se sujeitar para poder vender um ratinho de pelúcia. Olha o Gugu dançando pra lá e pra cá e fazendo... nesse comercial da Maritel aqui, tentando vender um negócio pra vocês. Eu posso falar que passou uma vergonha ali, né? Passou mais do limite. Mas você sabia que não são só as pessoas que passam vergonha, como a instituição televisão já passou muita vergonha no Brasil algumas vezes? Pois é, hoje eu fiz uma coletânea para te mostrar as vezes em que a televisão brasileira passou bastante vergonha. Algumas coisas bem sérias que eu vou trazer aqui para vocês no vídeo do NetShow. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? É claro que para fazer esse vídeo aqui, a gente começa a pensar em várias coisas e investigar várias vezes em que a televisão passou vergonha. Mas eu achei um caso que traduz muito esse conceito da vergonha no geral. Não só da televisão, como dos meios de comunicação que também não eram muito bentos, não. Eu não sei se vocês já ouviram falar em um caso que aconteceu em 1994, que é o caso da escola base. Vocês já ouviram falar nisso aí? Para quem nunca ouviu, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Em 1994, 4 pessoas que tinham uma escola no bairro da Aclimação, aqui em São Paulo, foram acusadas de abusar de crianças. O Ikushiro Shimada e a esposa dele, a Maria Aparecida Shimada, a professora Paula Milrim e o esposo dela, que era o Maurício Alvarenga, que era o motorista. O que aconteceu? Em um determinado ponto, algumas mães fizeram uma denúncia de que as crianças tinham relatado que elas estavam sofrendo algum tipo de coisa, que no meio do horário escolar eles estavam levando eles para lugares com cama redonda, tirando fotos, e claro que isso virou um caso explosivo de imediato. E quando uma coisa dessa acontece, sem mandado, sem nada, a televisão começa a noticiar, né? Tanto é que as mães que denunciaram foram pro Jornal Nacional para dar a versão dela dos fatos. Porque uma criança não tira isso do nada. Ela não vê coisa pornográfica, ela não lê ainda. Ela só pode escutar televisão, ver desenho. Tá entendendo? Esse caso ficou muito emblemático porque a primeira pessoa que noticiou isso tudo foi o repórter investigativo Valmir Salaro, que ficou marcado com, vamos dizer, o peso dessa história toda. E depois que isso sai no Jornal Nacional, você deve imaginar que a coisa não deve diminuir, né? A coisa só escala. E a partir disso, mesmo sem ainda ter provas, sem ter investigação, a escola base foi totalmente depredada. As pessoas vamos dizer, se rebelaram e quiseram descontar, achar a verdade, fazer a justiça com as próprias mãos. O julgamento dos envolvidos aconteceu de maneira prematura. A base foi depredada 3 vezes. Os Alvarenga tiveram o muro de sua casa pichado e os Nunes foram presos sem provas. Mas só que algumas coisas começam a não fazer muito sentido. Tinha um delegado no caso que ele foi meio que acusado de não ser, vamos dizer, isonômico o suficiente. Ele não tinha provas, não tinha uma investigação, mas ele já trazia meio que um veredito, ele sendo o juiz do próprio caso. O senhor tem alguma prova, delegado, alguma prova forte que mantenha essa prisão? Nós estamos falando de prova. O inquérito é a prova. Mas com o tamanho do caso e a repercussão da mídia, que já estava colocando todo mundo como culpado, o delegado que já estava acusando todo mundo sem prova, a investigação acabou por trocar o delegado para ter uma coisa mais, vamos dizer, certa. E olha só o que aconteceu. No final de junho, a convocou novamente para comunicar o arquivamento do inquérito. Eu não ousaria dizer que não houve crime, mas se houve, esse crime ocorreu em outro local e tendo outros protagonistas. O que aconteceu no caso? A verdade é que surgiu de um boato. Ninguém conseguiu provar nada e a verdade é que nada tinha acontecido. Mas com a mídia em cima, com o delegado fazendo um espetáculo, acabou que essas pessoas levaram a culpa sem ter feito nada. E essas pessoas tiveram praticamente um linchamento em praça pública. A coisa
coisa foi tão grande que a vida desse pessoal foi bem estragada, né? Que eles depois entraram com um recurso, né, contra os canais de televisão e lá estão todos, assim, todos mesmo. SBT, Band, Globo, todos que você imaginar. E alguns veículos também de jornal e também notícias. E a gente pode falar que esse é um grande caso de vergonha da TV brasileira, porque uma informação sem checar fonte nenhuma acabou destruindo a vida de várias famílias. Eu tive problema de saúde, tive infartado por causa desse caso. Minha esposa é de tratamento psiquiátrico, completamente impedido de qualquer tipo de trabalho. Mas e quando a própria televisão tem que fazer o meia-culpa? A própria televisão toma na tarraqueta? Esse é um caso que com certeza ia causar bastante vergonha, né? Ainda mais se fosse a maior emissora do país, a Rede Globo, que normalmente não se dobra pra ninguém, né? E não costuma admitir os erros. Mas tem um personagem histórico que conseguiu uma coisa e por um motivo que eu acho que é muito besta. Isso é pra causar vergonha mesmo. Por acaso vocês conhecem uma pessoa que se chama Leonel Brizola? Talvez você deva conhecer porque a gente lembra muito daquele jingle do lá 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 Brizola. Você lembra, Bob Orlando? Não. Não? Mas parece música um pouco de terror também, que o palhaço tá vindo pra te pegar. Mas tudo bem. O Leonel Brizola foi um importante político brasileiro que ficou muito conhecido em 1961 pela campanha da legalidade. O que era isso? Você sabe que teve o golpe militar em 1964, né? Quando Jânio Quadros saiu do poder e o João Goulart ia assumir. Porém, ele não assumiu e entrou o governo militar. A campanha da legalidade era para fazer com que o João Goulart assumisse o cargo, mas não aconteceu. Cumprimos com o nosso dever. Não fizemos uma revolução, apenas assumimos uma atitude de inabalável resistência. A partir daí, Leonel Brizola ficou muito conhecido, mas o que você tem que entender é que depois que ele voltou do exílio, que ele foi exilado, ele não se dava muito bem com alguém, com a Rede Globo. Cuidado com o que este jornal publica. Não é mais um órgão isento de informação. Trata-se de um jornal faccioso, parcial, que está empenhado apenas em defender causas que o povo brasileiro abomina. Vamos dizer que ele não era nem só simpático à obra, ele também não era simpático ao criador, ao Roberto Marinho. E costumamos dizer que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. Quem não concorda com ele, ele manda para a Sibéria do gelo, a Sibéria do esquecimento. E não contente, Babarilando, ele parecendo aquelas pessoas fofoqueiras, ele falava mal pra todo mundo também, até no Roda Viva falou da Globo também. Está aí o senhor Roberto Marinho achando que deva mudar o ministério. Mas ele o que, afinal? Ele é um concessionário, é um empresário ou ele é um partido? Por que ele não funda logo um partido para poder influir legitimamente na vida do país? Deu pra entender que ele não gosta da Globo, Babarilando? Acho que ficou assim, bem nítido. Bem explícito, né? Mas o negócio fica mais explícito ainda. Mas calma, mantenham as crianças na sala. O caso que a gente vai falar aqui, ele começa com a construção do Sambódromo do Rio de Janeiro. É que teve uma época que o termo sambódromo não existia. Ninguém pensava em ter um lugar para as escolas de samba desfilarem. Até que Leonel Brizola falou, pô, a gente podia ter um lugar especificamente aqui para trazer as escolas de samba, porque isso aqui dá muita renda pro Rio de Janeiro. Um fato interessante é que ele foi governador tanto do Rio de Janeiro quanto do Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, é o único na história que já governou 2 estados diferentes. Mas o que acontece? Durante essa construção do sambódromo, um desafeto dele, né, começou a meter o pau nesse sambódromo. Mas pra que gastar dinheiro público? Mas não precisa de sambódromo nada. A Globo falando do sambódromo, que eles extraem até o suco do negócio hoje em dia. Não, porque não precisamos disso, não sei o quê. E foi uma campanha
campanha contra essa construção do sambódromo, atrapalhou os projetos e tudo mais, mas enfim. No final das contas, Leonel Brizola fez o quê? Deu a concessão de transmissão do carnaval para a Rede Manchete. A Rede Manchete foi ousada. Aceitou o compromisso de transmitir o primeiro desfile no concreto da Sapucaí. Mais do que um compromisso, um desafio. E fomos lá. Isso foi em 1984. Bom, muita gente lembra dessa época, que o carnaval era na Rede Manchete, né? Que Deus a tenha. Mas só que depois Leonel Brizola sai do governo e a Globo meio que... olha, até que legal esse negócio de carnaval, hein? Vou crescer os olhos pra cima disso aí. Aí nasceu o Zeca Pimenteiro. Tem gente que bota olho gordo. E o que acontece? O Leonel Brizola vai voltar pro governo do estado depois. Só que ele começa a dar umas declarações falando que, bom, que tinha que tirar a exclusividade da Globo, até porque ela não gostava do projeto e tudo mais, e começa aquele trem, né? Aquela troca de farpas. Até que um dia a Globo resolve colocar no jornal O Globo uma matéria falando sobre o Leonel Brizola. Ele com um nariz de palhaço assim, e falando que ele era um velho senil, que não sabia do que estava falando, que o governador do estado agora não sabia mais das coisas. E, nossa, mas descascaram, falando que as decisões dele eram ditatoriais e não sei o que. Nossa, menino, mas esse rapaz, ele ficou mordido com esse trem, viu? Ele ficou com muita raiva. Até porque eles usaram essa matéria também para passar no Jornal Nacional e falar que ele era senil. Senil, você sabe o que é, né? Que é uma pessoa que tá mais velha, que já não tem mais a mesma lucidez, que tá tomando as decisões pela maluquice. Mas o que o Brizola vai fazer contra o maior canal de comunicações do Brasil? Ele simplesmente entrou na justiça para tentar fazer um direito de resposta. Que ele entrava sempre com esses direitos e nenhum dava, nenhum entrava. Só que dessa vez entrou. E vocês acreditam que o Cid Moreira teve que ler o texto na íntegra do Leonel Brizola metendo o pau na Globo? Na Globo? Isso realmente foi uma vergonha daquelas. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Nossa, Babarelando, que vergonha, hein? Meu Deus. Nossa, até eu tô vermelho aqui pelo Cid Moreira. Imagina ter que falar isso tudo. E o pior é que ele é só funcionário. Ai, não, gente, mas isso aqui foi uma bem dada, mas que foi uma vergonha pra televisão brasileira, isso foi. Em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. Agora, a televisão brasileira não é feita só de vergonhas monumentais, assim, estruturais da coisa. Tem as vergonhas mais, vamos dizer, dos mortais mesmo, das pessoas comuns. Pesou o clima e agora você tá querendo trazer alívio cômico, né? É, com certeza, é mais ou menos isso. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma matéria de uma menina que chorava cristais. Vocês lembram disso? Mas poucas histórias mexeram tanto com os libaneses de Bekaa quanto a que foi revelada esta semana. Uma menina de 12 anos está intrigando a comunidade médica do Líbano. Quando ela chora, é muito diferente de lágrima, o que escorre dos seus olhos. Então, o que dizia essa matéria? Era uma menina que se chamava Hasna, que eles foram lá pros países... Porque supostamente essa menina ficava com uns cristais dentro do olho, assim, ó, que ela chorava e o pai, ó, aqui mais um! Parecia uma lajota desse tamanho aqui. E claro que o César Tralli foi investigar, né? Porque vai ser uma matéria digna de cinema. Só que eu não sei se vocês têm esse ajuste fino também. Sabe quando a pessoa vem com a conversa de golpista? Eu achei um pouco estranho. Mohamed Messelmani conta que vinha escondendo Hasna da imprensa para não assustá-la, mas que abriu uma exceção para a nossa equipe por ter muitos amigos libaneses que moram no Brasil. Então tudo bem, né? Então, mas vamos ver como é que funciona tirar o zóio aí do negócio do vidro. Com cuidado, Mohamed abre o olho da menina e, de repente, salta da pálpebra uma pedrinha cristalina.
E eu gosto que eles explicam muito bem como é que é o fenômeno, como é que ele acontece e por que ele acontece. Só tem uma explicação. Rasna tem na ponta da língua a explicação para o fenômeno. É Deus. Uma matéria que chamou atenção na época. Todo mundo ficou em casa pensando assim, meu Deus, mas será que essa menina chora vidro mesmo? É que nem aquelas matérias que o pessoal fala assim, pega um relógio na sua casa e ele vai adivinhar o horário na casa de todo mundo. Virou, sabe aquele tipo de matéria? Mas no domingo seguinte... vamos dizer que eles descobriram que era tudo um golpe. Uma equipe de especialistas sauditas e libaneses anuncia o fim do mistério. Rasna não é paranormal. Os médicos dizem que o problema é psicológico. Sabe o que deu mais vergonha, na minha opinião? É porque o César Tralli ficou parecendo aquele negócio assim, oh, é mesmo? Nossa, mas que legal. E depois ele, na outra matéria assim, ó, Ele exige que a câmera seja desligada, ameaça nos expulsar da casa, mas não responde a pergunta. Acho que foi uma surpresa para total de 0 pessoas que era um golpe, né, Brelando? Pelo menos a gente teve aí, ó, uma semana de entretenimento. Ah, mas isso aí é só entrar hoje no TikTok, qualquer coisa você... Passou uma semana vendo a nova trend. Você tem que entender o da época, tá bom? Tá bom, então, mas isso aqui, vergonha, né, gente? Esse aqui foi vergonha. E eu juro que eu tentei olhar a vergonha de todos os canais de televisão, mas o que eu posso fazer se as que eu achei tudo na Globo? Não é nada contra a Globo, mas só que tudo contra a Globo também. Teve um dia em que, em pleno Jornal Nacional, William Bonner foi contar a história de Alice no País das Maravilhas, versão Minas Gerais. Isso aqui é bom demais. Todo mundo já conhece a história de Alice, a menina que mergulhou num espelho. Meio sonho, meio pesadelo, ela faz uma visita imaginária ao País das Maravilhas. Hoje você vai conhecer a versão brasileira de Alice, uma história que vem de Minas Gerais. Só que depois da chamada da matéria, a gente espera que ele comece a falar o que aconteceu de fato, né? Porque Alice do País das Maravilhas em Minas Gerais, o que vem a ser isso? E é aí que a vergonha começa, porque o texto é em prosa, é uma poesia. Olha só. Era ainda madrugada em Belo Horizonte, e no 5º andar deste prédio, Everton estava dormindo. Dormia o sono pesado de uma criança de 10 anos e o sono agitado de menino sonâmbulo. À 1 da manhã, Everton levantou-se da cama para mergulhar num sonho. Saiu do quarto, atravessou a cozinha e chegou à área de serviço. No sonho, Everton estava longe dali, no campo, cercado de árvores, de jabuticabas e brincadeiras. Nossa, mas que história mais rebuscada. Será um conto do século XVII do pão de queijo? Oh, não! De onde que será que isso vai dar? Árvores que se ofereciam, que o convidavam a novas aventuras. E o menino Everton aceitou o desafio. Mas a árvore dos sonhos era um tanque, e o galho mais alto era a janela. E se Alice mergulhou num espelho, Everton pulou no vazio. Caiu do 5º andar e só parou de cair 10 metros abaixo. Gente do céu, mas esse é o maior plot twist, a maior revelação da história da televisão brasileira. O menino, do nada, era um sonâmbulo que pulou do 5º andar. Ah, então isso é um plot twist carpado? Esse foi boa, Babaranda. Aqui, ó. Essa eu gostei, Babarelando. E o melhor é a frase: o menino Everton aceitou o desafio. Ele caiu, gente. Mas gostei muito. Apesar de ser uma grande vergonha, William Bonner declamando um acidente em rede nacional. Olhei assim, achei que era sonho, fechei. Aí depois meu corpo começou a doer e eu acordei e comecei a chorar. Mas eu acho que eu deixei o melhor pro final, Babarelando. O quê? Eu acho que nem nos meus mais tórridos sonhos eu conseguiria pensar num negócio desse aqui. E olha que você sonha bem maluco. É, eu sonho maluco, então você tem que ver que o negócio aqui é mais embaixo. Por acaso você conhece o Pedro Bial?
Com certeza você conhece o Pedro Bial, né? Então, teve o Big Brother, teve o Fantástico durante muito tempo, e ele foi para Nova York fazer uma matéria para mostrar uma nova terapia que estava saindo no mercado. Você quer saber qual que é essa terapia? A terapia do leão. Para reconquistar a autoestima e o respeito a si próprios, esses jovens estão fazendo a terapia do leão. Pera aí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Vamos aqui. É um pessoal, um cara que inventou um método que as pessoas ficam no chão rugindo igual um leão pra desestressar. Meu Deus do céu. E eu gosto muito da parte que eles brigam por causa da comida. Esses rapazes e moças brigando por um naco de carne são os discípulos britânicos do americano Baba Wassimba. E olha o nome do cara que criou essa terapia. Baba Wassimba. Beleza, então o Baba Wassimba criou a terapia do rugido do leão, mas ele não ia fazer igual aquelas reportagens que o repórter vai lá e faz o que o povo faz, não, né? Ele foi... Pedro Bial rugindo igual um leão no chão. Olha só. Foi mais fácil do que eu pensava. É só lembrar das contas a pagar e soltar o berro. Testa você também? Babarelando não tem nem voz, eu venho de gripe. Infelizmente eu não posso fazer isso. Eu até gostaria, mas não consigo. É por isso que você tá estressado. É verdade, eu não tô rugindo aqui no leão. Gente, ele entrou no personagem, eu gostei bastante. Assim, teve, né, um Wolf Maia ali envolvido. Mas isso já seria uma vergonha por si só, né? A gente poderia terminar o vídeo por aqui, não poderia? Sim. Mas e se eu te dissesse que Baba Wassimba, na verdade, é uma frase Swahili para Rei Leão? E que, na verdade, esse cara era um especialista de mentira que deu golpe em vários canais de televisão ao redor do mundo fingindo que essa terapia era de verdade. E que saiu tanto na Globo quanto na Veja, e o Pedro Bial rugiu de xereca à toa. O cara que criou isso é o Joey Skaggs, que ele é muito famoso por fazer vários golpes para enganar os canais de televisão, que ele faz uns mockumentaries. Então foi uma vergonha passada 2 vezes, Babarelando, na ida e na volta. Mas eu gostei muito. Foi muito bom, e essa vergonha eu acho que vai ser difícil de alguém esquecer. Muitas vergonhas, hein, Babarelando? Amei. É muito bom. Se eu achar mais vergonhas, claro, eu trago um vídeo 2 pra vocês. Mas, por enquanto, eu vou ficando por aqui. E toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!